Fala aí pessoal, tudo bem? Conforme prometido, né, o vídeo aqui da questão da OCP, para quem está se preparando para esse concurso agora do ITEP, né? Queria saber, né, no caso para você avaliar qual seria a função de transferência, né, de um filtro ressonante com dois polos com pico nessa frequência aqui, e aqui ele dá a taxa de amostragem. Então, uma dessas questões aqui que você poderia fazer, né? E no caso aqui, com essas funções de transferências aqui, você poderia ir por eliminação das alternativas que não condiz com o enunciado, tá? Primeira coisa que ele fala que é um filtro ressonante de dois polos. Então, se ele é um filtro ressonante, ele tem, no caso, dois polos complexos conjugados. Nesse caso, você já poderia, de pronto aqui, excluir a letra B, tá? Porque a letra B você pode ver que você tem um grau 3 aqui, ó, nessa FT. E uma das coisas também que você poderia ver, né, é que quando você tem um complexo conjugado, se você pegar uma equação de segundo grau, né, por exemplo, digamos assim, ax² mais bx mais c, para você ter complexo conjugado, você tem que ter o delta menor do que zero. Nesse caso, você, no termo, no caso, né, o termo z a menos 2, ou seja, o termo c, né, ele tem que ser um valor, né, positivo. Por quê? Porque você vai ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o 4ac tem que ser maior que o b ao quadrado. Para o quê? Para o delta ser negativo. E aí, você ter o polo complexo conjugado. Nesse caso, você pode ver aqui o termo z a menos 2, que seria o termo independente, né? Porque aqui você está multiplicando por z a menos 2, né? Então é como se ele fosse um termo independente, né? O termo c da equação do segundo grau. Então aqui você poderia excluir tranquilamente a letra C, porque você tem um valor negativo, e a letra D também você tem um valor negativo, porque basta você multiplicar por z ao quadrado aqui, ó, você vai ver que esse termo é o termo independente, o termo C, daquela expressão que eu coloquei de segundo grau. Então, você vai ficar só com a letra A e com a letra E. E como é que a gente faz agora, né? Agora é conta, tá? A letra A e a letra E, você tem que calcular o quê? Você tem que dizer que fazendo, né, a frequência digital aqui, achando ela dada por 2π vezes a frequência, né, a frequência de pico do sinal, dividido pela frequência de amostragem. Isso aqui é a frequência digital. Então, isso aqui é a raiz, uma das raízes do polo de malha fechada do sistema. Se você substituir isso aqui no polo de malha fechada do sistema, isso tem que ser igual a zero. Então, basta que eu substituir aqui, por exemplo, fiz a letra A, né? E aí eu peguei aqui, ó, 1 menos 1,8831 é elevado a menos j π dividido por 10. Aqui da mesma forma, né? Aqui da mesma forma, esses dois. Depois eu fiz o igual. Aí eu coloquei em evidência aqui, tá? Coloquei em evidência. Coloquei esse termo que tá aqui, né? Porque esse vezes esse é igual a 1, né? Aí esse termo aqui saiu, né? Ficou em evidência. Isso aqui eu igualei, tá? Aproximadamente igual a 1, tá? Só para deixar isso aqui igual a 1. E aí, no caso, como eu tirei um e elevado a menos jπ sobre 10, aqui tinha 2, né? Então aqui fica só 1. Aqui o que eu fiz? Eu agrupei, tá, esses dois termos aqui como para fazer o que? Para fazer o cosseno, tá? Aí eu fiz o cosseno aqui, dado que você sabe que cosseno é cosseno de θ, né? É igual a E elevado a J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2, né? Então, ficou isso aqui e ficou depois 1,8831. Se você pegar cosseno de π sobre 10,
Aí ainda tem, você teria essa conta, tá? Aí eu fiz essa conta aqui, tá? Cosseno de π sobre 10 é igual a cosseno de 18. Mas você sabe que cosseno de 18 pode ser, cosseno de 18 pode ser igual ao quê? Eu posso fazer o arco duplo, né? Então cosseno de 18 é a mesma coisa de 2 vezes, ou melhor, 36 dividido por 2. 36, cosseno de 36 é aproximadamente, ou melhor, 36,86 é aproximadamente 0,8, como eu coloquei aqui. Então, fiz uns arranjos trigonométricos aqui, ó. Fiz o cosseno do arco duplo, que eu sei que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno de 2θ, né? Utilizei isso aqui. E aí eu achei, tá? O valor, por exemplo, aqui, ó, de cosseno ao quadrado de 18 é igual a 0,9. Cosseno de 18 é raiz de 9 dividido por 10, que é igual a 3 raiz de 10, tá? Aqui eu fiz que o cosseno de 18 é igual a 0,3 raiz de 10, tá? Raiz de 10 eu posso, é aproximadamente 3,16, que é muito parecido com π, tá? Que é 3,14. E aí eu acho 1,8. Perceba que isso aqui sendo igual a 1,8, tá? Dá duas vezes, na verdade ele dá 1,8, né? Ele dá 0,9, né? Dá aproximadamente 0,9. E aí o que é que acontece? Isso aqui vai dar igual a aproximadamente 1,8. Então 1,8 menos 1,8831 é aproximadamente 0. Então, de fato, a letra A, no caso, a raiz, né, é elevada a j π sobre 10, né, com essa frequência digital aqui de π sobre 10 radianos por amostras, é raiz do polinômio, tá, característico para esse filtro. Se você fizer isso aqui, a mesma coisa que eu fiz, essa estratégia para a letra E, você vai chegar em 4 cosseno de π sobre 10 menos 1,8831. Isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 1,8831 menos 1,8831. Isso aqui vai dar igual a 1,8831, que é diferente de zero. Então, por isso que a letra E também não é válida, tá? E aqui, no caso, temos como resposta a letra A. Questão complicada, né? Mas aqui o princípio de resolução, tá? É dentro desse contexto aqui de raízes do polinômio de malha fechada desse sistema discreto.